Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode louvar o Senhor com uma salva bem forte, uma salva de palma bem forte ao Senhor. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Boa noite você que nos assiste. É um momento de alegria estar aqui nessa noite, estar com os irmãos, podendo compartilhar algo de Deus, uma palavra tremenda de Deus para você. Amém? Então eu quero compartilhar essa mensagem. Nós estamos em dezembro, mês onde se fala no ministério do ensino, né? Mestres. E Jesus é o nosso maior mestre. Amém? Jesus, ele não pregava. O pastor falou isso na parte da manhã. Jesus não pregava, Jesus ensinava. Jesus, ele ensinava o tempo todo. E ele tem uma mensagem para você nessa noite. Ele quer trazer um ensino para você nessa noite. Amém? Você quer receber o ensino do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu fiz algumas anotações, eu quero compartilhar essa palavra. Algo que vem do coração de Deus. Faltam 21 dias para findar 2023. E a pergunta que eu quero deixar nesse início é: como que você está hoje? Você que está em casa, eu quero fazer essa pergunta para você. Como que você se sente hoje? Aleluia. Eu creio que o ensinamento que o Senhor vai trazer para mim, para você nessa noite, é uma palavra que vai ativar você para 2024. É algo que vai destravar a sua caminhada. Aleluia. Pela manhã o nosso pastor, ele ministrou uma palavra tremenda. E quem estava aqui pela manhã? Quem assistiu pela internet? Irmãos, eu convido você a assistir essa ministração. Uma palavra tremenda que o Senhor trouxe. E eu quero só compartilhar essa palavra que me chamou a atenção e veio de confirmação para algo que Deus quer falar aqui hoje. O pastor, ele ministrou sobre Juízes 7:2. Só bem rapidinho um resumo. A palavra diz assim, ó: disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas, para que o povo de Israel se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. A palavra que me veio nessa semana, e quando o pastor ministrou essa palavra, é descanso. Uma palavra que Deus vem ministrando a semana toda: descanso. A gente precisa aprender a reconhecer que existe um perigo imenso, irmãos, em lutar com as nossas próprias forças. Ei, tem gente demais. Não prossiga, eu não posso prosseguir com orgulho de dizer que nós vamos vencer sozinhos. De repente é uma porta que se fecha, é alguém que Deus tira. Deus está falando assim, ó: confia em mim. Hoje é noite de descanso. Amém? A palavra que eu quero ministrar nessa noite é um texto muito conhecido. É um texto que eu creio que até quem não é da igreja conhece ou já ouviu falar desse texto. Está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus 11:28. A palavra diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. De novo, irmãos, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por essa palavra. Eu já te agradeço, Senhor Jesus, pelo que o Senhor vem fazendo no culto aqui, Pai. Muito obrigado pela palavra introdutória, pelos louvores.
pela palavra de oferta. Oh, Senhor Jesus, continua derramando, Pai, a Tua bênção, a Tua unção nesse lugar, Pai. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, pois nós queremos aprender mais e mais de Ti. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Existe algo, irmão, que tem paralisado ministérios, tem destruído famílias, tem bloqueado propósitos. Existe algo que paralisa você, que bloqueia você de chegar aonde Deus deseja que você chegue. Existe algo que paralisa a sua fé, faz você viver uma escassez mental, espiritual. Aleluia. André, de que você está falando? Eu estou falando do cansaço, uma ferramenta que o inimigo usa para parar você, para bloquear você. Se eu perguntar aqui nessa noite, irmãos, quantos estão cansados? 99% vão dizer que estão cansados de alguma coisa, e 1% não vai responder porque está tão cansado que ele não consegue nem responder, nem levantar a mão. Todos nós estamos cansados de alguma coisa. Olha o quanto isso é importante, olha o quanto isso o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. Então Jesus diz: vinde a mim, venham todos a mim, eu vou aliviar vocês, eu vou aliviar o seu fardo. O cansaço no grego, e aí eu fui estudar o significado. O cansaço no grego, ele significa uma aflição, tristeza. Talvez essas reações, talvez não, é certo de que esse cansaço, ele tem sugado as nossas energias. Ah, mas eu estou cansado do trabalho. Tem gente que está cansado do trabalho. Tem gente que está cansado da família. Olha, isso é muito sério. Tem gente que está cansada dos seus filhos. Tem gente cansada da igreja e até de Deus, irmão. Oh, aleluia, Jesus. Tem gente que cansou de fazer planos. Pessoas estão cansadas de sonhar. Cansadas porque acham que Deus esqueceu delas. E aí, uma voz que vem à nossa mente é: eu vou parar, eu vou desistir, eu estou muito cansado, Deus não tem mais falado comigo, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. A primeira reação que a gente faz é: eu vou desistir, eu vou chutar o pau da barraca. Será que é isso que você está pensando? Será que esse cansaço está fazendo você pensar em desistir, pensar em parar? Ei, o Senhor está falando assim, ó: eu vim aqui para te dizer que o seu fardo está sobre mim. Ei, o Senhor está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. O Senhor está dizendo. Quantos estão cansados nessa noite? Quantos vêm se arrastando durante o ano porque estão cansados? Reflita sobre isso. E antes de você dizer em que área ou o que está cansando você, eu quero te dizer que existem 3 coisas, ou melhor, existem 3 cansaços: o cansaço físico, mental e espiritual. Me ajuda? Cansaço físico, repete comigo. Cansaço mental, cansaço espiritual. Eu quero falar sobre isso. Eu quero que você reflita sobre isso e se encaixe nessa palavra, nesse ensino que o Senhor quer trazer para você. E nessa noite, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai trazer alívio para você. Amém? Cansaço físico, aquele que a gente sente depois de um dia de trabalho.
uma dona de casa que teve um dia corrido, teve os seus afazeres domésticos duplicados, porção dobrada de afazeres dentro de casa. Um homem de trabalho que teve uma carga pesada no trabalho. Seu cansaço físico do corpo é um cansaço de esgotamento. Será que tem alguém assim hoje? Eu vim direto do trabalho, André, e eu estou muito cansado. Vinde a mim, diz o Senhor. André, como é que a gente trata isso? Cansaço físico a gente trata descansando. Uma boa rede. Quem não gosta de uma boa rede? Uma boa noite de sono. Uma boa massagem. Uma boa viagem. Quem quer viajar aqui? Aproveita, você está do lado da sua esposa e fala assim, o pregador está deixando uma mensagem. Às vezes o cansaço que você precisa é uma viagem, sair dessa rotina. É o cansaço do corpo. A gente precisa disso, né, pastor? A gente precisa exercer, cultivar. Olha que interessante. O descansar do sétimo dia, lá em Gênesis, na criação, esse descansar tem a ver com desfrute. Desfrutar de tudo o que havia sido criado. Deus está chamando gente para desfrutar, irmãos, para descansar nele, para viajar, para parar, para ter uma boa noite de sono. Talvez até você que esteja em casa, talvez você tenha dias, anos, que você não tem uma boa noite de sono. Ei, irmãos, o Senhor está aqui para curar. O Senhor está aqui para te falar. Vinde a mim todos que estão cansados. Cansaço fisicamente também. Amém? Cansaço mental. Como que a gente consegue discernir esse cansaço mental? E aí o cansaço mental e o espiritual, muitas das vezes, vão se colidir. Um acaba influenciando o outro. Cansaço mental. Olha, se você não se encaixa nisso. Preocupação excessiva. Insegurança. Instabilidade no humor. Mudança na rotina. Estresse. Alguns dos sintomas para a gente avaliar. Qualquer sinal, como desânimo, sonolência, insônia, dificuldade em se concentrar ou até se irritar com facilidade, pode indicar um cansaço mental. Uma fadiga excessiva, alterações no humor mais frequentes. Já viu aquela pessoa que de manhã acorda bem, passou 10 minutos, ela já mudou totalmente o humor? O cansaço mental nos faz pensar em desistir. Sabe quando você pensa em desistir? Pode estar ligado com cansaço mental. Sua mente está sobrecarregada. Esse cansaço ele nos cega para o desfrute que Deus anseia para mim e para você. Aleluia, Jesus. Cansaço espiritual, André. O cansaço espiritual, ele está, é muito sério, gente. Ele está relacionado com a perda de sentido da vida. O cansaço espiritual está ligado com a perda do sentido da vida. Entre os sintomas principais estão medo de morrer, desesperança, sentimentos de abandonos ou até revolta com Deus. De repente você está se sentindo abandonado, rejeitado. De repente você está irado porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Ei, liga o alarme. Você pode estar com cansaço espiritual. De repente você perdeu o sentido da vida. De repente você disse: esse é o meu último culto. Esse mês é o minha última experiência na igreja. Eu vou sair da igreja. De repente você entrou assim,
De repente você tem caminhado assim. Ah, não, esse lugar não é para mim. De repente você que está em casa está pensando em desistir. Ei, liga um alerta. Deixa eu te entregar uma palavra de Deus, irmão. Deus diz para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia. Deus diz para você hoje: eu te vi no secreto. Eu vi você se queixando que você está sozinho. Ei, você não está sozinho. Ei, eu vi você dizendo que vai desistir. Ei, não desista. Eu estou vendo você. Amém. O Senhor está falando, irmãos. Não desista. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Aleluia, Jesus. Deus diz para você: eu vi você. Eu vi você. Aleluia. Você está cansado, irmão? Descansa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você só precisa descansar, irmãos. Aleluia. Fecha seus olhos, irmãos. Você que está cansado, você que está pensando em desistir, Deus está ministrando no meu coração. Existem pessoas que estão pensando realmente em desistir. Ei, Deus está dizendo assim, ó. Ei, você precisa declarar ao Senhor: em teus braços é o meu lugar, Senhor. Em teus braços é o meu lugar, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Adore ao Senhor, ó. Em teus braços é o meu descanso. Você pode declarar isso? Em teus braços. Enquanto você declara, o Senhor visita o seu coração. Você pode declarar bem forte, vai. Em teus braços é. Ei, irmão, vença esse cansaço, declare isso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, Jesus. Recaio em tua graça, vai. Recaio em tua graça. O Senhor está visitando o seu coração agora. Ele está te dizendo: não desista. Recaio de novo em tuas mãos, Senhor Jesus. Recaio em tua graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Você precisa declarar isso. Em teus braços, Senhor, é o meu descanso. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, vinde a mim, todos os que estão cansados. Eu já estou pregando, irmãos. O Senhor está falando: vinde a mim, eu vou aliviar. Uma ferramenta que o inimigo usa para paralisar você é o cansaço. Porque ele sabe que você cansado, olha isso, ele sabe que quando você está cansado, você vai tomar decisões erradas. Cansado, a gente toma decisões erradas. O inimigo, ele sabe, e por isso ele usa essas ferramentas. Ele você em todas as áreas. Irmão, para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero lhe mostrar a luz da palavra. Homens guerreiros que tiveram seus momentos de cansaço. 2 Samuel 17, 1 e 2. A palavra diz assim, ó: depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens, e eu sairei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então eu o matarei, somente o rei.
Davi está cansado. E esse cansaço vai se repetir mais lá na frente. 2 Samuel 21 vai falar assim, ó: houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Davi ficou muito cansado. No primeiro momento, Davi estava cansado e desanimado. Agora Davi está muito cansado. E aí ele parou de lutar. A luta era tão intensa que Davi começou a perder as suas forças. Davi começou a ficar cansado. A Bíblia diz que Davi cansou e resolveu parar. Oh, aleluia. Irmão, Davi estava cansado. O mesmo homem que derrubou o gigante, agora ele está cansado. Dá para imaginar? O homem que derrubou aquele gigante que vinha todos os dias desafiando. O homem está cansado. O inimigo agora ele quer usar essa ferramenta para destruir. E ele usa essa ferramenta como uma oportunidade para paralisar, para atacar. De repente, esse cansaço tem gerido, dado a oportunidade do inimigo atacar você. Nós precisamos fechar essa brecha. Vinde a mim, diz o Senhor, que estão cansados e sobrecarregados. No cansaço, você precisa fortalecer a sua retaguarda. Davi estava prestes a ser atacado, porque ele estava cansado. Deus quer dizer para mim e para você nessa noite: fortaleça a sua retaguarda, pois o inimigo ele quer usar desse momento de fraqueza, de vulnerabilidade, para destruir você, para paralisar você, para paralisar o propósito que ele colocou dentro do teu coração. Mas a Bíblia também diz que aquele que deposita a sua confiança em Deus receberá proteção. Jesus diz: eu os aliviarei. No versículo 17, depois que Davi está cansado e pensa em parar em desistir, Deus usa Abissai. A palavra diz assim no 17: mas Abissai socorreu a Davi e atacou o filisteu e o matou. Ei, Deus vai usar pessoas que momentos de... Deus vai usar pessoas que em momentos de fragilidade e cansaço irão socorrer você. Mas você precisa descansar no lugar certo. E quando eu digo que nós precisamos descansar no lugar certo, existe a possibilidade da gente descansar no lugar errado. E de repente é isso que nós estamos fazendo. É interessante que nesse final de ano, boa parte das pessoas que eu venho conversando, e aí você escuta, todos estão queixando de que está cansado, ou cansado de alguma coisa. Ei, irmão, vinde a mim, diz o Senhor, que estão cansados e sobrecarregados. Na Bíblia, irmão, em Êxodo, capítulo 24 ao 32, eu convido você a ler em casa. Fala sobre um povo que cansado decidiu tomar decisões erradas. Que o povo cansado tomou decisões erradas. No cansaço, você toma decisões erradas. A palavra vai dizer lá que Moisés subiu ao monte Sinai enquanto o povo aguardava o seu retorno. Mas Moisés demorou a voltar. E aí então o povo cansou de esperar. O povo resolveu achar uma outra solução para o seu cansaço. Eles criaram um bezerro de ouro, achando encontrar nessa saída algum descanso. Viu? Na palavra está dizendo, existe a possibilidade de nós recorrermos ao descanso errado. O povo aqui cansou de esperar por Moisés e decidiu com as suas próprias mãos fazer um bezerro de ouro.
povo cansou de esperar. Cansados, você toma decisões erradas. A gente está cansado. A gente está tão cansado, irmãos, que a gente nem quer sair do barco. Jesus fala assim: vem. A gente está tão cansado nesse nível que a gente não quer nem sair do barco. A gente está tão cansado que quando o pregador pergunta quem está cansado, eu não consigo levantar a mão. A gente está tão cansado de decidir, irmãos, que a gente tem transferido a nossa responsabilidade de decidir. Quer um exemplo simples? A esposa pergunta: marido, o que você quer jantar hoje? O que você quer almoçar? O que você diz? Qualquer coisa. Eu faço muito isso. Deus falou comigo: cansado, você deixa as pessoas decidirem por você. Deus falou comigo: será que a gente não está tão cansado que você não consegue decidir uma coisa simples? Decidir uma coisa simples? Cansado, de repente você vai se alimentar de qualquer coisa, não daquilo que você teria vontade, desejo. Cansado, você não entende. Deus, Ele não está demorando. Amém? Não, você não entendeu. Deus não está demorando. Deus está no tempo certo. Você só precisa descansar no lugar certo. Cansado no lugar errado, você toma decisões erradas. O cansaço faz você se esquecer dos milagres que Deus já fez e continua fazendo. E que é um milagre maior, a sua salvação, irmãos. É através de você que Deus vai converter a sua casa. É através de você que Deus vai converter a sua família. É através de você que Deus vai converter aquele que está lá no trabalho. Mas você precisa estar descansado, assegurado no Senhor. Olha o milagre que Deus já fez. No cansaço, o povo voltou à cultura do Egito. No cansaço, nós voltamos para o passado. E nós começamos a criar ídolos que vão sobressair aquilo que nós tanto declaramos, aquilo que nós tanto louvamos, que é o Senhor. Aqui a palavra diz que o povo está cansado de esperar aquele que deu a palavra. Moisés disse: ficam aqui, eu vou falar com o Senhor, eu vou voltar. A gente fala muito, o pastor Saulo fala muito sobre isso, nós declaramos muito sobre isso. Quem tem uma palavra tem tudo, amém? Você crê nisso? Mas e o cansaço? Tem paralisado você? Deus já deu uma palavra para você? Será que a gente não está voltando para o passado e se esquecendo de que quem tem uma palavra tem tudo? A gente precisa se mover e correr de novo para os braços daquele que pode nos aliviar. Só existe um descanso que você precisa se mergulhar. Esse descanso é em Jesus, irmãos. Esse descanso é em Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, e Deus vai renovar as suas forças. Chega de cansaço, chega de Egito, chega de descansar no lugar errado, chega de tomar decisões erradas. Esse lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. Você pode dizer: o meu lugar é no Senhor. Eu amo esse louvor. Tem um louvor que diz: o meu lugar é no Senhor. Vamos declarar junto? O meu lugar é no Senhor. Declara assim: o meu lugar. Vai. O meu lugar é no Senhor. Você precisa declarar isso, irmãos. O meu lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor, irmãos. O meu lugar é no Senhor. Aplauda o Senhor. O nosso lugar é no Senhor. Não existe outro lugar. O seu lugar é no Senhor. Esse lugar de descanso é no Senhor.
O Egito é um fardo pesado. Nós não podemos mais carregar esse fardo. Cansado, você perde o foco, você perde a visão. Cansado, você perde a motivação. Quantas vezes cansado a gente deixa de orar, a gente deixa de buscar a Deus, porque a gente passa o dia todo fazendo inúmeras coisas, mas aquilo que realmente importa, que é estar aos pés do Senhor, a gente, sabe o que a gente fala? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou orar, vou deixar para orar amanhã eu oro por hoje. Ei, vinde a mim todos que estão cansados, é no secreto, o seu lugar é no Senhor, irmãos. Será que a gente está tão cansado espiritualmente que a gente está contando a hora para o culto acabar? Será que a gente está tão cansado que está falando, será que o pregador não vai terminar? Não aguento mais essa palavra. A gente está tão cansado que não consegue discernir a voz de Deus, querendo nos ensinar, querendo mostrar que existe um cansaço que tem paralisado você, feito você tomar decisões erradas. De novo, irmãos, tem gente que está pensando em desistir, tem gente que está pensando em paralisar por causa do cansaço, porque simplesmente parou de ouvir a voz de Deus. E Deus diz, irmãos, vinde a mim todos que estão cansados. Aleluia, Jesus. De repente você está tão triste, tão descrente, que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Volte a sonhar, volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar o Senhor com intensidade, com louvor, com gratidão. E para finalizar essa palavra, irmãos, eu quero que você anote essa palavra, grave essa palavra. Descanso no lugar certo ativa propósitos. Descanso no lugar certo ativa propósitos. E eu vou te mostrar na palavra que quando você descansa no lugar certo, você está apto a ativar o seu propósito e o propósito de pessoas, ativar pessoas. A palavra diz no Evangelho de Jesus segundo João 4, 5 e 6 assim, ó: Ele, Jesus, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Olha só, a palavra vai dizer que Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Essa história provavelmente você já conhece. Ela vai falar sobre o momento em que Jesus encontra com uma mulher samaritana. Jesus encontra com essa mulher que veio ao poço tirar água. Era meio-dia, essa mulher estava se escondendo. Essa mulher estava perdida na sua identidade. Era uma mulher cheia de marcas, de feridas. Uma mulher que estava cansada de todos os rótulos que as pessoas tinham colocado sobre a sua vida. Mas algo me chamou a atenção nessa palavra, e o texto ele deixa registrado. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho dificuldade em entender, em perceber que Jesus está cansado. Como assim Jesus está cansado? É um cansaço físico, mas ele estava cansado. A Bíblia fala que ele estava cansado. E aí a importância de você gravar essa palavra. Descanso no lugar certo ativa propósito. Jesus parou para descansar. Jesus, cansado, aparece e se senta ao lado da mulher e diz algo como: Ei, Jesus falando para a mulher: Ei, eu sei, acredite, eu sei como é que está cansado, eu sei como é. Jesus disse para ela:
Vinde a mim. Eu sei o que você está passando, eu conheço. Eu estou aqui para destravar você. Descanso no lugar certo ativa propósito. Jesus parou para descansar, ele estava cansado fisicamente, mas ele parou para descansar. E no lugar certo, você ativa pessoas. Por que eu estou falando que Jesus disse isso para a mulher? Disse: ei, eu sei o que você está passando. Lá em Hebreus 4:15, a palavra diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado todo mesmo em tudo, mas ele não pecou. A palavra está dizendo que Jesus sentiu tudo, irmão. Tudo que você já passou, Jesus sentiu. Então Jesus estava falando para a mulher: ei, eu sei que é estar cansado, mas vinde a mim. Jesus está dizendo para você: eu sei o que você está passando, eu sei o tipo de cansado que você está passando. Eu só preciso que você descanse no lugar certo, porque se você descansar no lugar certo, você vai ativar pessoas. O descanso no lugar certo, quando você descansa no lugar certo, a sua recuperação é uma ativação para outras pessoas. Jesus, cansado fisicamente, parou para descansar no lugar certo, e ali houve uma ativação. Jesus destravou a mulher samaritana. Descanse no lugar certo e você vai ver o agir de Deus. Então nós precisamos descansar no lugar certo. E aí eu quero convidar você a se colocar de pé, convidar o louvor. Fique de pé, irmãos. Eu quero ministrar com você. Aleluia, Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Glória a Deus. Que tipo de cansaço tem paralisado você? Feche seus olhos. Feche seus olhos, irmãos. Quem sabe você veio hoje aqui e está sentindo algum desses sintomas. Pastora Shirley, quem sabe você está sentindo algum desses sintomas, ou todos eles, está cansado físico, mental, espiritual. Quem sabe você sente tão cansado, irmão, que não consegue nem levantar a mão, não consegue nem ouvir a voz de Deus para discernir que tipo de cansado você está, que tipo de cansaço você está. Quem sabe você está pensando em desistir porque o cansaço tem feito você pensar que você está abandonado, que as pessoas te deixaram. O Senhor está dizendo: eis-me aqui, eu estou aqui para aliviar o seu fardo. Hoje Deus marcou esse culto. Hoje Deus está falando com você aí, na sua casa. Você que está assistindo, descanse no lugar certo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Todos vocês que estão sobrecarregados, descansem no lugar certo. Esse lugar, o nosso lugar de descanso, é no Senhor. O nosso lugar de descanso é no Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz, igreja. O lugar do descanso é do Senhor. E como o André disse logo no início, ele perguntou quem estava cansado. Como ele mesmo disse, muitas vezes a gente está tão cansado que não consegue nem levantar as mãos. Mas o Senhor não quer que você levante as mãos para o pregador. Você vai levantar as tuas mãos para o Senhor. Você vai levantar as tuas mãos para o Senhor, porque o teu socorro vem dele. Os teus olhos vão estar voltados para o Senhor, porque o socorro vem dele. A alegria do Senhor vai te renovar nessa noite. A alegria do Senhor, que é a nossa força, hoje vai te fazer sair daqui renovado, restaurado e descansado. O final de ano sempre nos traz a sensação de cansaço, mas eu costumo dizer que é só uma virada de calendário. Mas são as nossas expectativas que nos
fazem ficar cansados. Expectativas não alcançadas muitas vezes, não completas. Mas como tem sido falado nesse altar, nesse culto, o ano não acabou. O ano ainda não acabou. Deus continua o mesmo. As promessas de Deus a teu respeito continuam as mesmas. E tudo que Deus quer é que você olhe para Ele e diga: Senhor, eis-me aqui. Faça na minha vida segundo o teu querer. Cumpra em mim o teu querer. Porque quando nós olhamos para o Senhor e ouvimos a voz, nada mais pode nos tirar do foco. Nada mais pode nos tirar do centro da vontade.